paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos navegando através de uma nova temporada de aulas com vocês aqui na Escola Bíblica Dominical e exaltando a Cristo em todo o tempo. Nesse trimestre nós vamos estar trabalhando sobre o tema A Igreja, um lugar de comunhão. E o tema da aula de hoje, lição de número 3, trata sobre o seguinte argumento: quem são os membros da igreja? Eu espero que o Senhor Jesus também fale ao seu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho aí, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, se você pode, envia essa aula para mais alguém ser edificado e edificada em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse segundo trimestre, nós estamos trabalhando sobre a igreja, um lugar de comunhão. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver o tema: quem são os membros da igreja? Você pode iniciar essa lição através da leitura que a lição oferece para você. Você pode ler o texto bíblico de Efésios, capítulo 4, versículos 10 ao 13, compassadamente com os teus alunos. Depois, você precisa ler o que a Bíblia diz, que está localizado em Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, em sala de aula. Lendo esse texto, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia, no canal Janderson Nascimento, estou postando as lições da classe dos pré-adolescentes. Então, toda sexta-feira, com antecedência, você tem acesso às nossas aulas para a glória de Deus. Eu espero muito que Deus possa te abençoar, tá? Para que você, então, possa fazer as suas anotações, preparar a tua aula e que Deus te abençoe de uma forma poderosa em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 e nós vamos estudar nessa lição sobre a membresia da igreja. Nós precisamos compreender que nesse trimestre nós estamos estudando a doutrina da igreja, ou seja, a eclesiologia, em um viés sistemático. A igreja, ela é a igreja espiritual, invisível, como nós estudamos na aula passada. A igreja é o corpo de Cristo. Essa igreja é uma igreja múltipla, é uma igreja que está fortalecida no Senhor, é uma igreja que é única também. E agora, como múltipla, nós entendemos que ela é visível. No sentido de ser igreja visível, é uma igreja que é uma igreja local, que está presente na terra, que é uma igreja militante, que é uma igreja que está firme, propagando a mensagem do Senhor. Então, a aula de hoje tem o objetivo de trazer essa visão da igreja em si, ou seja, uma igreja que tem um corpo administrativo, uma igreja que tem um ministério, uma igreja que tem uma membresia, uma igreja que tem uma liderança, uma igreja que exerce uma influência na comunidade local, e é sobre esse olhar que nós vamos parar para entender sobre ser igreja de Cristo. E eu espero muito que essa aula possa edificar você. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o ministério da igreja. Se eu já estou te ajudando até aqui, você pode, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui também. Se você puder, envie essa aula para mais alguém ser edificado e edificado em Jesus. E o primeiro subtópico da lição trata então sobre o seguinte argumento: quem faz parte então do ministério da igreja? Uma igreja local ela é formada então por um ministério. O que é o ministério?
Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, são aqueles que são separados, então, para o ofício da liderança da igreja. Em outras palavras, são os sacerdotes da nossa igreja. Quem são eles? Os pastores, os evangelistas e presbíteros. Conforme essa visão ministerial, são pessoas idôneas na fé. São pessoas, então, fortalecidas diante do Senhor. São servos de Deus que foram testados por Deus e fazem parte agora da liderança da igreja. A igreja local ela é formada por um ministério. E esse ministério, então, é ligado, interligado, então, na liderança da própria igreja local, como um conjunto que vai, então, direcionar as atividades da igreja. Esse ministério, então, tem uma fundamentação tremenda. São servos de Deus que têm o objetivo, então, da edificação dos santos. No ministério, nós vamos encontrar obreiros de Deus que têm o objetivo, então, de edificar o povo de Deus, de levar o povo de Deus ao evangelismo, de levar o povo de Deus à edificação cristã, à comunhão e à santificação também. E aí nós entendemos essa perspectiva da seguinte maneira: que o ministério ele é formado a partir do estatuto da igreja local. Toda igreja local precisa ter uma fundamentação estatutária. A fundamentação estatutária é reconhecida por lei, diante de um cartório também. E esse ministério, ele traz então a orientação para a própria igreja. É no ministério que nós encontramos especialmente homens de Deus que são responsáveis pela parte administrativa da igreja. Entendendo isso aqui, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o papel do ministério da igreja. Um dos principais papéis do ministério da igreja é servir a igreja local. Esse ministério tem um objetivo então de servir. Ele é composto por pastores, evangelistas e presbíteros. E ele tem o objetivo então de edificar as pessoas no Senhor. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Também você pode perceber que eles têm a ideia do serviço para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 também. Então, o objetivo do ministério é cooperar com esse crescimento da igreja. É claro que nessa visão ministerial, nós entendemos então que o ministério tem um objetivo da edificação da igreja local, da parte administrativa da igreja, da função de cuidar da igreja em si, da função de liderar uma igreja. Por exemplo, é comum você encontrar no Brasil pastores que estão liderando igrejas locais, presbíteros que estão dirigindo congregações ou auxiliares que estão nessa função do treinamento, participando então desse processo de treinamento e crescimento espiritual. Então o ministério ele tem essa função, uma função que é relevante, uma função então que edifica o povo de Deus. Avançando, o terceiro subtópico trata então sobre quais são os cargos ministeriais. Quem faz parte, então, do ministério da igreja local? Já disse a você. O ministério da igreja local, na Assembleia de Deus no Brasil, ele é formado por pastores, evangelistas e presbíteros. Só que a igreja também, ela também tem o corpo diaconal. Porém, em algumas localidades do Brasil, o corpo diaconal não faz parte, então, do ministério da igreja local. Vamos entender. O ministério da igreja local é a principal fonte de decisões e fonte administrativa da igreja. Então, é no ministério que se decide, então, as decisões a serem tomadas na comunidade local para depois compartilhar com a membresia da igreja e a membresia da igreja toma as decisões finais. Dentro do ministério é retirada, então, uma diretoria da igreja que toma as decisões junto ao pastor presidente e essa diretoria apresenta as decisões ao ministério. Sendo aprovado, esse ministério leva, então, essas decisões à membresia da igreja. O corpo diaconal já é outra parte da igreja. O corpo diaconal são os auxiliares, cooperadores, diáconos que estão servindo a igreja local nas atividades e funções gerais da igreja. Existem alguns diáconos que são separados por Deus em determinados locais do Brasil, onde não há diversos obreiros que lideram igrejas, que pastoreiam igrejas por causa da necessidade da obra, e são homens de Deus fundamentados no Senhor, naquele processo, naquele período missional ali. Só que nós entendemos, então, nessa perspectiva, que o próprio ministério ele é formado nessa perspectiva. Pastor, evangelista, presbíteros e dirigentes de congregações. Vamos avançar, entendendo ainda melhor, para o segundo ponto que trata sobre a membresia.
A membresia, então, é formada por pessoas que participaram, então, do batismo em águas, estão ligados agora na igreja local e acreditam, então, nessa palavra e são discipulados através dessa palavra. Conforme a Bíblia, todos os salvos que estão ligados na igreja espiritual fazem parte, então, da membresia da igreja. E fazendo parte da membresia da igreja, cada indivíduo, então, tem uma função. O primeiro subtópico destaca que somos membros do corpo de Cristo. Em Cristo, agora, nós fazemos parte dessa igreja. E, sendo membros do corpo de Cristo, precisamos, então, ter passado pelo discipulado, pelo batismo em águas. Você já passa a ser membro do corpo espiritual quando você aceita Jesus como seu Salvador mediante a fé. Mas da igreja local, é fundamental que você passe pelo processo do discipulado, que você passe pelo batismo das águas, que demonstra então a experiência que você está tendo com Jesus. O batismo ele não é para a salvação, mas é somente para a confirmação da sua fé em Cristo e também para te inserir na membresia da igreja local, já que é uma igreja visível. E sendo membros do corpo de Cristo, você precisa estar presente na comunhão, presente na adoração, presente na Santa Ceia, presente nos cultos de ensino e na escola bíblica dominical também. Essa é a função dos membros. Entendendo ainda mais sobre a função, o segundo subtópico destaca sobre a função dos membros da igreja local. Qual é a função, então, dos membros? Na função do corpo, a membresia, então, tem esse objetivo de estar trabalhando em comunhão. E, ao mesmo tempo, um membro pode estar no serviço, pode evangelizar, e é aí que nós vemos o querigma, pode também discipular, didascalia, a pessoa também pode edificar as pessoas. No serviço, nós aprendemos, então, essa função diaconal que está presente, então, dentro do corpo ministerial, dentro da membresia também da igreja. E a membresia da igreja também pode exercer esse ministério para a glória de Deus. E esse ministério de ser uma igreja, então, atuante, relevante, descreve para nós essa riqueza da própria bênção de Deus sobre o nosso coração, essa riqueza da própria bênção de Deus sobre as nossas vidas, essa riqueza da própria bênção de Deus sobre o nosso caráter como objetivo de servir a Cristo. O terceiro e último subtópico destaca sobre os departamentos da igreja. Toda igreja local, especialmente a Assembleia de Deus, ela é trabalhada em departamentos. Além do ministério, nós temos departamentos. E existem departamentos na igreja hoje que trabalham mais do que qualquer líder de congregação. Respeito aqui todos os líderes de congregação. Mas existem departamentos hoje que são tão grandes, tão enormes, do que uma congregação local. Você pode perceber ao exemplo de departamento de senhoras, que há pessoas que lideram mais de 3, 4 mil pessoas que fazem parte das senhoras da igreja em um grande evento. Há o departamento de jovens, a liderança de juventude de igrejas, que são muito grandes e têm um ministério muito tremendo para a glória de Deus. E aqui nós percebemos que essa visão departamental ou pequeno grupo traz então uma ideia de comunhão e traz uma ideia também de achegar dos irmãos. É necessário que cada membro esteja envolvido na visão departamental da igreja. Ele pode participar da escola bíblica, pode participar do grupo de jovens, de senhores e de senhoras, pode participar do coral da igreja, da orquestra. Estar envolvido nesse serviço faz parte então da membresia. E você, como adolescente, você também pode servir na igreja do Senhor. E essa ideia traz então essa obra de excelência no discipulado em Jesus. Para fechar a aula, terceiro ponto trata então sobre a administração. A administração da igreja local, ela se cabe a presbíteros que fazem parte do ministério, a obreiros que têm uma qualidade técnica que pode contribuir para o crescimento da igreja do Senhor. Essa administração é selecionada pelo pastor presidente. E o pastor presidente, então, direciona essa administração. O primeiro subtópico destaca, então, a importância da administração. A igreja local é uma igreja visível. Então, a igreja local tem contas a pagar. A igreja local tem responsabilidades a cumprir. Responsabilidades fiscais. E há uma necessidade, então, de prestar contas de tudo.
E por isso é necessário ter obreiros qualificados que contribuem, por exemplo, na administração da tesouraria da igreja, na administração da secretaria da igreja, na administração da visitação, na administração do cuidado e socorro aos necessitados, que é a ação social, na administração especialmente da liderança da igreja local, ajudando o pastor presidente para esse cuidado e crescimento da igreja. Observe o segundo subtópico comigo, que trata sobre a administração na Bíblia. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber a administração. Observe como José era um bom administrador. Gênesis capítulo 41, versículos 38 ao 41, demonstra o papel de José como governador do Egito, contribuindo naquele período. Daniel 2,48, você percebe que Daniel também tem uma função administrativa. É um servo de Deus que luta pela liderança do seu tempo. E na igreja nós também temos servos de Deus que trabalham então nessa liderança da igreja local para o crescimento da igreja. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico trata sobre a igreja que glorifica a Deus por meio da boa administração. Então, uma boa administração traz um bom testemunho da igreja na comunidade, na sociedade, diante então da própria comunidade local, como prefeitura, como pessoas de bem, e demonstra que essa igreja é organizada, que é uma igreja fiel, uma igreja que compra e paga, uma igreja que tem organização, uma igreja que é bem administrada. E uma igreja bem administrada atrai pessoas para Cristo. Tudo isso também demonstra o papel do ministério da igreja. E eu espero que essa aula possa ter contribuído e edificado você hoje para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Instagram também, @FacilitaEBD ou então @Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer de ter por lá. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral, deixa aí teu comentário, envia essa aula para mais alguém ser edificado e edificado em Jesus. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde você pode ter acesso às nossas aulas para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando aqui um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você precisa de oração também, coloca aí teu pedido de oração e nós vamos pedir que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa para a glória do nome dele. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vocês podem utilizar nesse trimestre. Primeiro, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, da editora CPAD. Vale a pena e você encontra esse material no site da CPAD. Quero indicar para você Revitalizando a Igreja, do Hernandes Dias Lopes, um material muito bom que vai te trazer uma edificação muito interessante sobre a igreja. Uma Igreja Saudável, que é uma Igreja Saudável, do Mark Dever, um material muito legal sobre a perspectiva da igreja. E Pequenos Grupos que Produzem Igrejas Fortes, no caso, Pequenos Grupos com Propósito, do Stephen Glendon, um material maravilhoso da editora Palavra. Gente, eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o culto a Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.